Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o professor Elvis e nós vamos estudar hoje expressões algébricas, a parte 2, operações com polinômios. Galera, estudar álgebra é difícil, né? Você tem que ter muita paciência. Então eu te peço que assista um vídeo até o final. Se gostar, deixa aquele like gostoso para poder me ajudar. E vamos lá, vamos devagarzinho que você vai entender, tá? E não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Expressões algébricas são expressões que envolvem números e letras. A gente viu na primeira aula. Agora a gente vai aprender a simplificar. Podemos escrever expressões algébricas de forma mais simples, somando seus termos semelhantes. Ou seja, aqueles que têm a mesma parte literal. Então, eu deixo aqui alguns exemplos. E, galera, eu peço que você tenha bastante atenção. Porque quando você vai somar ou subtrair, né, os termos semelhantes na expressão algébrica, tem termo que parece que é semelhante, mas não é. Repara aqui, ó, 3xy ao cubo, mais 4x ao cubo y. Tem uma leve diferença ali, porque o primeiro termo você tem o y elevado ao cubo e o segundo termo você tem o x elevado ao cubo. Então, esses dois primeiros não são semelhantes. Então, veja aí a setinha que está mostrando qual termo que é semelhante. O primeiro é semelhante ao último. E os dois do meio que são semelhantes. Então, você vai somar 3x ao cubo com 2xy ao cubo e 4x ao cubo y menos 2x ao cubo y. Lembrando que você vai fazer a operação com o coeficiente, que é a parte numérica, e vai repetir a parte literal. Você não vai mexer em nada na parte literal. Preste atenção, você não vai mexer em nada. Então, mais um exemplo ali, né? 5x mais 3x menos 4y mais x. Então, você tem três termos semelhantes aí, que é o 5, 3 e o 1. Está sozinho lá. Você vai somar todo mundo. E o menos 4y não tem nenhum termo semelhante, você repete ele na linha de baixo. Tá? Muita atenção. Não mexa na parte literal ainda. Você está somando e subtraindo. Então, você só mexe no coeficiente. Ah, mas tem um expoente lá, na parte literal. Você não vai mexer no expoente. Ainda não. Beleza, galera? Polinômios. Esse nome é muito legal, né? Aparece muito na matemática. Os polinômios, eles são divididos em monômios, binômios, trinômios. E, assim, eu sempre falo isso para os meus alunos, espero que você faça essa associação e entenda, né? Lá no português, você não tem monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. O que é isso? Né? Você tem uma sílaba só, duas sílabas, três sílabas, e mais de três é chamado de poli. Então, aqui também é a mesma coisa. Se você tem só um termo, né, você então tem um monômio. Se você tem dois termos, você tem um binômio. E detalhe, os termos são sempre separados pela operação de adição ou subtração. Tá? Você vai ver o símbolo do mais ou do menos ali entre os termos. Então, você, quando tem 3 é trinômio e mais de 3 é polinômio. Então, entendeu, galera? E detalhe, a operação matemática que você fizer para o monômio vale para o trinômio, vale para o binômio, vale para o polinômio. Você vai somar ou subtrair, atenção à parte literal, se ela é igual, tá? Tenha bastante atenção na parte literal. Então, vamos lá, operações com polinômios. Para somar polinômio, você pode até lembrar do caso anterior, quando eu fiz simplificar aqueles termos. O que eu fiquei atento? A parte literal. Aqui a mesma coisa. Você tem aqui, ó, x ao quadrado mais 3x mais 2. É o primeiro polinômio. E o segundo, 4x ao quadrado mais x mais 5. Aqui eu já botei a resposta direta, mas você pode eliminar os parênteses.
não precisa economizar linha. Aqui eu estou querendo ganhar tempo com o vídeo. Mas você, na sua casa, você vai fazendo na linha de baixo. Tá? Elimina os parênteses. Junta os termos que são semelhantes. Então, você tem x ao quadrado com 4x ao quadrado. Isso vai dar 5x ao quadrado. O 3x é semelhante ao x. E o x sozinho vale de 1. Tá? Então, 3 mais 1, 4. 4x. E 2 mais 5, 7. Na subtração, é que você tem que ter o máximo de atenção. Tá? Porque quando você for eliminar os parênteses, você vai precisar trocar o sinal de todo o segundo polinômio. De todo esse polinômio que está aí entre parênteses, melhor dizendo. Então, você tem 4x ao quadrado, mais 3x mais 2, menos o polinômio 3x quadrado, mais x mais 5. Quando você for eliminar esse parênteses, né, o segundo polinômio, ele vai ter todo o sinal aí trocado. Então, vai ficar 4x ao quadrado, mais 3x, mais 2, menos 3x ao quadrado, menos x, menos 5. Então, juntando os termos semelhantes aí, você vai ter o 4x quadrado menos 3x quadrado, que vai dar 1x quadrado. 3x menos x vai dar 2x. E 2 menos 5 vai dar menos 3. Lembrando que você sempre tem que fazer a regra de sinal aí, tá? Subtrai e dá o sinal do maior. Então, muita atenção, galera. Multiplicação de monômio. Então, multiplicação de monômio e também na divisão, né? O que vai acontecer? Você vai mexer aqui com potência. Então, você tem que lembrar das propriedades de potência. Então, você vai multiplicar. O que acontece? Você tem um polinômio, você tem um trinômio multiplicando um binômio. Como é que você vai fazer isso? Então, eu vou tentar aqui botar uma caneta aqui para a gente poder marcar ali. Ó, o 3x ao quadrado, ele vai multiplicar aqui o menos 2. Então, vai ficar 3 vezes menos 2, menos 6. E aí, você tem que lembrar que quando não tem nada aqui, o expoente é 1. Então, você vai somar aqui, ó, 2 mais 1 aqui vai dar 3. Beleza? Então, você tem aqui x ao cubo, porque você está mexendo com potência. Tá? Depois, você vai multiplicar o 3x ao quadrado vezes o mais 1. É assim que você vai multiplicar. 3x ao quadrado vezes o primeiro, depois 3x ao quadrado vezes o segundo termo. Como o segundo termo aqui é 1, multiplicar por 1 é ele mesmo, né? Depois, você vai fazer a conta aqui do menos x, menos 5x vezes o menos 2x. Atenção à regra de sinal aqui, ó. Menos com menos é mais na multiplicação. 5 vezes 2 é 10. E x vezes x é x ao quadrado. Você tem 1 daqui, mais 1 do segundo termo, você vai ter 2. Beleza? Então, 5x vezes 1, 5x. Depois, você vai ter o terceiro termo aqui, ó. 8 vezes menos 2, menos 16. E 8 vezes 1, 8. Depois que você efetuou todas as multiplicações, né, você vai somar os termos que são semelhantes. Então, você tem aqui, né, que o 3x é semelhante ao 10x quadrado. Né? Vai dar 13x quadrado. E menos 5 menos 16 vai dar menos 21. Então, juntou os termos semelhantes, terminou. Então, assim, a multiplicação você tem que ir com calma, tá? Porque ela é chatinha. Se você não lembrar da propriedade da potência, você certamente vai acabar errando, tá? Então, lembra aqui, ó, em potência de mesma base, se você multiplica, né? Você repete a base, soma o expoente. A divisão, ela é complicada, né? Primeiro, você tem que lembrar que na divisão você tem que repetir a base e subtrair o expoente. Então, nessa divisão aqui, e essa divisão, né, ela vai ser melhor trabalhada na matéria de polinômio lá no terceiro ano do ensino médio. Então, eu vou
explicar aqui rápido, mas se você... não entendi. Começa a treinar, né, com divisão de monômios. Até você ficar fera, aí você parte para binômio, depois você vem e faz uma divisão maior aqui, igual essa aqui, a divisão de um polinômio por um trinômio. Então, na hora de dividir, né, uma explicação rápida é o seguinte. Você tem aqui x ao cubo. Você vai olhar aqui para a parte literal. X ao cubo dividido por x quadrado. Isso vai dar x. Por quê? Porque 2 mais 1 aqui é o que dá 3. Beleza? E aqui eu preciso botar 3x, porque 3 vezes 1 é 3. Então, você está dividindo aqui, ó, 3 dividido para 1, 3. E x ao cubo dividido para x quadrado dá x elevado a 1. Agora você vai pegar esse termo aqui e vai multiplicar esse trinômio aqui, x quadrado menos 4x mais 5, e vai colocar aqui embaixo. Repara que você tem o sinal trocado aqui. Por quê? Numa divisão, né, você não tem que subtrair daqui do seu dividendo aqui. Então, 3x ao cubo menos 3x ao cubo, zerou. 3 vezes 4 é 12. Então, você vai subtrair, mas ele já está com sinal de menos. Ele vem para cá com sinal positivo. Vai ficar menos 14 mais 12, menos 2. 3 vezes 5, 15. Vai vir para cá menos 15. 23 tira 15, vai dar 8x. E aí você abaixa o menos 10. Agora você vai dividir aqui, ó, o menos 2x quadrado por x quadrado. Repara que a parte literal já está igual. Então, menos 2 dividido para 1 é menos 2. Então, está aqui, ó. O teu quociente aqui é menos 2. Menos 2 vai multiplicar agora esse trinômio aqui, que é o divisor. Né? Menos 2 vezes x quadrado, menos 2x quadrado. Menos 2 vezes menos 4x, dá mais 8x. Vem para cá, menos. Você vai poder subtrair da parte de cima. E menos 2 vezes 5 dá menos 10. Vem para cá, mais 10. Essa divisão aqui, ela deu exata. Professor, eu não entendi muito bem. Essa parte da divisão, eu vou preparar uma aula específica só de divisão de polinômio, porque ela é demorada. Você tem que vir fazendo vários exemplos de divisão para você poder entender bem. Então, não fica preocupado, não. A gente vai ter mais uma aula só exclusiva de divisão. Então, vamos lá. Para a gente não perder tempo na matéria. Fatoração de expressões algébricas. Fatorar é importante, porque quando você chega no 9º ano, você vai trabalhar com equação do 2º grau. E a parte de fatoração vai ser necessária. Então, vamos nós aqui. Né? Fatorar significa escrever uma expressão como produto de termos. Só lembrando, né? Por exemplo, quero fatorar o 6. Lembra lá quando você estava fazendo MMC, você fazia a fatoração de um número? Todo número, quando ele não é primo, ele é um número composto, ou seja, ele é um produto de números primos. Então, o 6 ele é o 2 vezes 3. Fatorar, você transformar naquela multiplicação. E na álgebra é a mesma coisa aqui na parte das letras. Então, você tem aqui AX mais BX. Se você for fatorar, ele é o produto do X por A mais B. Repara, fator em evidência simplesmente, deixa eu mudar só a cor aqui da caneta. Vou botar aqui uma cor azul. Esse termo aqui, ó, que está se repetindo aqui, ó, é o X. Ele é o teu fator comum. Você vai colocar ele em evidência. Você vai destacar ele aqui na conta. Retirando o X, o que sobra? O A mais B. Então, se você entendeu, vamos para a próxima. Né? Que agora a gente vai aumentar o nível de dificuldade. Agora eu tenho um polinômio bem grandão. Repara aqui que no primeiro termo você tem o X aqui, ó, se repetindo. Então, você vai colocar em evidência, igual no primeiro exemplo.
E depois, ó, no segundo exemplo, quem se repete é o y. Então, você vai colocar o y em evidência. Só que, repara que agora você tem o A mais B aparecendo duas vezes. Tá? Então, você vai colocar o A mais B em evidência. Aí, o que vai sobrar? X mais Y. Então, esse polinômio aqui, ele é o produto do x mais y por A mais B. Então, fatorando, de novo, o que eu fiz? Eu peguei aqui, né, coloquei o x em evidência nos dois primeiros aqui. Nos dois últimos, eu coloquei o y em evidência. Feito isso, eu reparei que apareceu aqui A mais B multiplicando x e A mais B multiplicando y. Então, eu coloquei de novo em evidência. Colocar em evidência é colocar destacado. Detalhe, eu não botei o A mais B aqui no início, botei no final aqui, mas não tem problema, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Tem isso na matemática. Então, vamos para cá, continuando. O trinômio quadrado perfeito, esse nome aí você vai ouvir muito no oitavo ano, tá? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, isso aqui é A mais B ao quadrado. Como é que eu provo isso? Né? O A ao quadrado, ele é o que? A vezes A. E 2AB, ele é o que? Ele é AB mais AB. E B ao quadrado é B vezes B. Galera, isso aqui é álgebra. Álgebra é isso, é fazer conta com letra. Isso aí você vai ter que se acostumar, tá? Então, olha só, o que eu fiz lá no caso anterior, eu vou fazer agora. Repara que você tem o A se repetindo aqui, ó, né? Duas vezes. E depois você tem quem? O B se repetindo aqui duas vezes. Então, você vai colocar o A em evidência, você vai destacar o A, colocar em evidência, destacar. Aí, o que sobra aqui? A mais B. Destacando agora o B, aqui, ó, nesses dois últimos aqui, nesses dois últimos termos. O que sobra? A mais B. Aí, o mesmo lance que eu expliquei no outro exemplo. Repara que o parênteses aqui, A mais B, já apareceu duas vezes, então você destaca ele. Né? Aí, o que vai sobrar? Vai sobrar o A mais o B. Só que A mais B que multiplica A mais B é o quê? É A mais B ao quadrado. Entendeu? Então, você tem aqui o trinômio quadrado perfeito que envolve aqui a adição. E você tem ele que envolve a diferença também, tá? Que é o mesmo procedimento, tá? O mesmo procedimento. Você repara aqui, ó, que o A está aparecendo duas vezes, então você vai colocar o termo em evidência. Você tem o B aqui aparecendo duas vezes, vai colocar ele em evidência. Aí você vai reparar aqui, ó, que A mais B e A mais B apareceu aqui, ó. Então, você coloca esse A mais B em evidência. Aí, o que sobra? Sobra aqui o A e o menos B aqui. Vai ficar A menos B vezes A menos B, que é A menos B ao quadrado. Tá? O trinômio quadrado perfeito ele vai aparecer muito aí no oitavo ano para você trabalhar com ele. Tá? E o que eu estou fazendo com letra é a mesma coisa se tiver número. Não tem mistério nenhum. Tá? A gente aprendeu na primeira aula que a letra pode assumir o valor de um número. Tá? Existe o produto da soma pela diferença. Vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Para quem for fazer prova para colégio naval, né? Quem quer entrar na área militar vai ter que estudar muita álgebra e vai ter que gostar, né, de trabalhar com esses termos aqui. Então, ó, você tem o produto da soma pela diferença. Isso aqui sempre vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Agora, como é que você faz para provar isso? Né? Ó, o A ao quadrado ele é A vezes A. E o B ao quadrado é B vezes B. Agora, repara, eu acrescentei aqui, ó, um mais AB e um menos AB. Isso aqui não vai fazer diferença, porque AB menos AB é zero. Mas por que eu acrescentei isso? Por quê? Quando eu coloco aqui o A em evidência, sobra o A mais B. Quando eu coloco aqui o B em evidência, né, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui o A mais B, de novo.
Colocando o A mais B em evidência, vai ficar A mais B que multiplica A menos B. Entendeu? Vai dar esse termo aqui de cima. Então, esses quadrados, eles têm, esses que eu acabei de mostrar, eles têm um nomezinho famoso na matemática, são os produtos notáveis, né? E a gente tem até uma frasezinha, né, para utilizar quando você tem um produto notável. Então, por exemplo, A mais B ao quadrado, você pode fazer a continha, né, fazendo a distribuição aqui, ó, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Ou a frasezinha é, né, quando tem A mais B ao quadrado, é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E quando você tiver quadrado da diferença, mesma coisa. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E quando você tem o produto da soma pela diferença, né, essa conta ela vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso que eu estou explicando, ele vai ficar, né, muito evidente conforme você vai fazendo exercícios. Então, essas frasezinhas, se você decorar elas, você vai conseguir resolver o exercício rápido, tá? E tem outros dois aqui que eu acrescentei porque costuma aparecer também, principalmente se você for fazer a área militar, tá? Então, A mais B ao cubo é A mais B, multiplica A mais B, multiplica A mais B. Então, você pode fazer a continha multiplicando esses dois primeiros. O resultado vai estar até aqui em cima, aqui de azul, é A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Depois multiplicar de novo por A mais B. Você vai ter essa conta, esse resultado aqui, juntando os termos semelhantes. Ou você pode lembrar, né, que A mais B ao cubo vai ser A ao cubo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Entendeu? A mesma coisa que você vai fazer quando for o cubo da diferença. Lembrando uma coisa, o sinal ele vai ficar trocado, tá? Você vai ter aqui os sinais trocados, tá? Você vai ter o primeiro positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo e o quarto negativo. Então, na próxima aula, eu vou tratar só de exercício de fixação. Então, essa aqui é uma aula teórica para você que está estudando aí essa parte de expressões algébricas, está tentando entender como é que faz conta com número, ou melhor, conta com letra. Eu vou fazer uma aula específica agora só de exercício. Essa é a parte teórica. Tudo que você precisa saber está aí. Polinômio é só isso. Então, daqui para frente, a gente vai massacrar em exercício, tratar aquela parte lá da divisão, que é importante. Aquele polinômio é bem grande, né? Geralmente, a gente trabalha mais no terceiro ano. No oitavo ano, a gente vai fazer divisões de monômios, de polinômios bem menores do que aquele. Não fica preocupado, mas a matéria é só isso. Se você gostou, deixa o teu like aí para mim, para me ajudar. E vamos tampar de exercício aí, galera. Um abraço. Valeu!